Boa noite, galera. A Hydra volta na área para mais um round de respostas. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que o Sr. Ricardo fez. Excelente pergunta, Sr. Ricardo. Mas muita gente está com essa dúvida e não é uma pergunta trivial. A pergunta é a seguinte: o que acontece em relação à nossa possibilidade de contaminar, de infectar outras pessoas depois de vacinado ou mesmo depois de ter Covid? Então, de outra forma, eu me vacinei, estou protegido contra a Covid e agora eu ainda posso ter contato com o vírus e eventualmente contaminar outras pessoas? E a resposta simples para isso é: não temos dados para responder de maneira satisfatória essa pergunta. Mas eu vou tentar destrinchar um pouco mais essa resposta. A primeira coisa que a gente tem que ver é que, e isso é fundamental, os dados que a gente tem sobre as vacinas e que falam de uma eficiência de 95%, 94,5% no caso da Pfizer e da Moderna, dizem respeito à proteção contra a doença, contra a Covid, e não contra a infecção pelo SARS-CoV-2, que são duas coisas completamente diferentes. Então, o objetivo dos testes que foram feitos até agora eram para avaliar se havia uma proteção conferida contra a doença, sobretudo contra as formas graves, contra as manifestações graves da Covid. E foi esse o tipo de resposta que a gente teve com esse nível de 94%, 95% de proteção que foi dado. Importante salientar aqui que isso depende de 2 doses das vacinas e isso é fundamental que a gente entenda. Você não vai virar o super-homem ou a super-mulher a partir da primeira dose da vacina, nem a partir da segunda, diga-se de passagem, mas vamos para o foco. O objetivo aqui é entender que eu vou precisar tomar uma vacina, dependendo do tipo de vacina, porque os prazos são diferentes, 2 ou 4 semanas depois eu vou ter que tomar a segunda dose dessa vacina e 2 semanas depois, aproximadamente, eu chego no pico da minha proteção contra a doença. Ainda vão ser liberados dados sobre quanto nós estaríamos protegidos em relação à infecção. O que significa isso, Aida? Se eu tiver contato, se alguém que está com Covid tossir na minha cara, o vírus entrou nas minhas vias aéreas, ele vai ter ciclos de replicação, ele vai poder se dividir lá dentro e eu vou poder contaminar outra pessoa? É isso que a gente ainda vai precisar acompanhar os dados para entender o que acontece. Principalmente porque a gente ainda não tem uma outra resposta que seria importante para esse tipo de observação, para esse tipo de estudo, que é o que a gente chama de quê? De carga viral mínima para o início da doença. A gente precisa de quantos vírus para começar a Covid? A gente precisa de 10 vírus, a gente precisa de 100 vírus, a gente precisa de 1000 vírus. Então são dados que a gente ainda não tem. Então esse conjunto de respostas ainda vai ser dado. Isso já está sendo estudado de maneira objetiva pela Pfizer, mas salvo engano também há protocolos para isso, tanto na Moderna quanto em outras vacinas que estão em testes ainda. Então é muito provável que dentro de pouco tempo a gente vá ter. Por enquanto, o que é importante a gente fazer? Como é que a gente vai guiar o nosso comportamento, considerando que a gente não tem essas respostas? Nós vamos continuar utilizando máscaras, medidas de isolamento e distanciamento físico das pessoas para evitar o risco de contagiar outras pessoas. Imagina então o senhor Ricardo, o senhor foi vacinado, tem que continuar de máscara, tem que continuar evitando aglomeração, essa história toda. Mesmo que o senhor esteja protegido, o senhor está fazendo isso para continuar protegendo aqueles que estão à sua volta, seu filho, pessoas mais jovens que eventualmente não puderam ser vacinadas ainda, e isso é algo que vai exigir de todos nós. Então, lembrando aqui, os dados que a gente tem da vacina são relacionados à proteção contra a doença e é muito importante frisar: isso depende de 2 doses da vacina. Não esqueçam disso, 2 doses da vacina. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a aderência a tratamento que precisa de mais de uma dose de vacina normalmente cai porque as pessoas se sentem protegidas, esquecem, têm preguiça, têm medo de agulha. Não façam isso. Tudo que a gente tem relacionado aos dados das vacinas contra a Covid são para 2 doses de vacina. Beleza?